Primeiro, agradecer a todo mundo por ter vindo. Agradecer principalmente o João, Pedro Faro e o Miguel Clark, que estão aqui com a gente e vão debater um pouco do filme com a gente. Acho que, primeiro, se vocês puderem falar um pouco como surgiu a ideia do filme, como que foi fazer ele, e depois a gente abre para perguntas, só levantar a mão e eu levo o microfone até vocês. Boa noite, gente. Obrigado aí quem ficou até o final do filme. Bem, o Paixão Sinistra foi um filme que a gente gravou no início do ano passado, no final de março, início de abril. Bem, é uma ideia que acho que para chegar até a ideia de fazer um filme são processos de exclusão, na verdade, assim. Parte de você ter ideias diferentes sobre coisas diferentes, e elas não necessariamente são cinema, elas não necessariamente são fílmicas, e aos poucos elas podem ir se tornando ideias de filme, ideias de cinema, ideias de cena, de personagem, de som, enfim. E acho que o processo do Paixão Sinistra é basicamente esse. Ele veio de uma expansão do interesse de fazer um filme sobre o Esquadrão da Morte. A gente tinha feito um curta chamado Esquadrão da Morte, que passou aqui no Sinusp ano passado. E era a ideia de fazer mais fazer mais alguma ideia que girasse em torno desse universo imaginativo, né? Ficcional, real, especulativo e mitológico, enfim, esse tipo de coisa. E aos poucos foram surgindo foi surgindo essa estrutura díptica, que foi meio que norteou todas as outras ideias que finalizaram no processo de tornar as ideias em filme mesmo. Então surgiu a ideia de uma estrutura díptica em que o filme seria uma alternância entre dois personagens, um que está em movimento constante e outro que está parado no mesmo lugar, né? E a ideia de que essa estrutura díptica encontrasse dois ciclos narrativos que não necessariamente se intervêm, mas se espelham, se refletem, e que um começasse no final do outro. Enfim, foram surgindo ideias de estrutura que formularam as ideias. Então, eu não sei se esse microfone está ligado. Tá. Então, tá, é verdade. Não, obrigado, Miguel. Então, o que foi acontecendo foi isso. Então tem esse personagem do Miguel que incorpora a temática da herança, né? Ele comanda Esquadrões da Morte a mando do pai dele, e em paralelo você tem esse outro personagem que tortura um dos matadores da Esquadrão da Morte para tirar informações de um outro crime, que é o que acontece no início do filme. E tudo isso perpassava essa ideia principal de velocidade e de movimentação. A gente tinha feito 2 outros longas-metragens que o Miguel também protagoniza, que são filmes mais curtos que esse, só que com muito menos planos e planos bem mais longos. Então surgia muito essa vontade de fazer um filme maior com planos mais curtos e que fosse mais sobre a velocidade e os retalhos desse universo meio histriônico, e que não enfim, um projeto que não se envergonhasse muito de prezar pelos efeitos, pelos sons mais altos e pelas luzes e cores, e que essa estrutura narrativa díptica sobre o Esquadrão da Morte, sobre a herança dessas a ideia da Esquadrão da Morte como um processo de movimentação urbana, um processo de sociabilidade, um processo um processo descivilizatório, mais social, e que coloca todos esses polos em comunicação, assim, uma teia sinistra de movimentações e pequenos gestos e relações que
estão todas, né, voltadas para a morte. E isso, né, dentro da cidade. E como isso poderia fazer um filme, centralizar uma temática do filme que colocasse em movimento esse desejo por velocidade, por retalho e por colagens e coisas diversas que vão se agrupando e se reconhecendo, né, nessa velocidade, nessa violência. Então, é basicamente isso. Assim, o surgimento da ideia, na verdade, é um surgimento de várias ideias e várias coisas que continuam na cabeça e em algum ponto elas vão se afunilando e você limita elas e, e cria uma espécie de achatamento de vários processos diferentes. E que também são, né, a ideia desse processo também é a temática e a própria materialização do filme em si. Né? Um filme de velocidade e de processos contínuos, inevitáveis de morte. Tudo isso, né, baseado nesse espelhamento díptico entre esses dois personagens que herdam missões e trabalhos que estão para além da própria... que estão justificando o tempo inteiro a existência e o movimento deles. E a violência deles, por consequência. Quer falar? O João me apresentou o roteiro. A gente já tinha feito 2 longa-metragens, o Sombra e o Extremo Ocidente. O Sombra foi um longa-metragem que, tipo, a gente é amigo há vários anos e tal. E ele meio que fez o filme pensando em mim e em outro amigo. E era um filme, um longa que a gente gravou na pandemia, em um dia, com tipo, a mesma câmera que usou nesse filme. O Extremo Ocidente também, a gente gravou em tipo 3 dias. Esse daí foi um filme mais elaborado e, como ele falou, era um filme mais menores. Eu acho que cada filme tem 70 minutos e tem planos mais longos. E são filmes também mais isolados, assim, eu de isolado, sei lá, como atores, só tem eu e outro personagem, tem tipo 2 ou 3 personagens em cada filme. Esse a gente vê uma gama maior de outros atores e personagens e tal, e umas mini tramas em cada um, e umas tramas mais explícitas, outras menos explícitas, enfim. Aí o João me apresentou o roteiro, eu li e tal, e foi o processo de muito já a história já estava toda no roteiro, assim, a história da trama principal, mas tipo muita coisa do processo, eu acho que do filme é o processo de fazer o filme. Muita coisa surge, assim, a gente vê, tipo, por exemplo, amigos que a gente botou, que o João botou no filme, e aí, por exemplo, falava, tipo, o cara não é um ator, faça você mesmo, seja você mesmo, hã? Nem sempre, mas eu estou falando de alguns exemplos. Alguns exemplos, por exemplo, de coisas que surgem assim no filme. Mas é isso eu não sou o diretor do filme. Então. Não, mas legal isso que o Miguel falou, de tramas que se resolvem, não se resolvem. Como os filmes lidam, de alguma forma, com ideias e convenções e clichês do cinema de gênero de uma maneira afetuosa e desejosa. A ideia desse filme de fazer um filme de crime também tem a ver com o interesse numa das coisas que entram nessa massa disforme que vai tomando forma como filme. É o desejo do filme de crime porque é comum e é clichê e é sabe, tipo, uma convenção do cinema de crime a confusão narrativa. Então, os blocos de ação e como as coisas se comunicam muitas vezes dão mais sentido a esse tipo de cinema do que do entendimento de cada parte em si. É mais uma ideia de um movimento geral constituído de detalhes. E esse era muito desejo dentro desse filme também, de fazer um filme que
tivesse o máximo de pequenas narrativas possível em pouco tempo e histórias que acontecem só num plano ou são sugeridas por um detalhe qualquer. E isso, né, formulando esse cinema um pouco mais narrativamente megalomaníaco, assim, que tem várias coisas se cruzando e o que importa principalmente é o movimento contínuo que elas geram, assim. Fazer um retalho, um recorte que gere um movimento contínuo de sensações e andanças e caminhadas e ações de violência e de contato humano. Até isso é algo que nem eu sabia, porque ele nunca tinha falado comigo sobre. Mas é realmente algo que faz muito a ver com, tipo, cinema noir, por exemplo, tipo, desses filmes que você vê. Enfim. Tipo, filmes que tem mais a ver com o clima, como o filme, sei lá, Lady from Shanghai, o Falcão Maltese, o Have or Have Not, esses filmes assim, que no final você nem entende qual que era o crime exatamente, o que estava acontecendo. Você entende algumas pequenas cenas, assim, cenas poderosas e tal. Não que esse filme seja uma referência direta e tal, mas ele, pelo que o João me viu, me remeteu realmente a esse tipo de cinema, que é o cinema de crime, cinema de gênero, é, que é o cinema que a gente está interessado nesse filme. E muitos amigos, por exemplo, me falaram: e esse pequeno plot do filme? E aí, tipo, que eu explicando isso daqui: mas isso não tá no filme. Mas você tem que prestar um pouquinho de atenção. Enfim, mas também se não prestar atenção, tudo bem também. Mas é isso, então. Boa noite, gente. Boa noite, Miguel. Boa noite, João. Cara, curti bastante o filme. Vocês falaram de Sombra e eu curto bastante Sombra também. Eu acho interessante porque em Sombra a violência ali chega no final como o ápice. E esse aí já começa com a violência. E eu pensei, qual é o ápice? E a violência tá em toda hora. O pessoal consome. Achei muito foda a cena do Doom. Gameplay assim na tela, muito pica. E eu queria perguntar para vocês com as cenas da cidade, porque quando você coloca tanto para você, João, dirigindo, tanto para você, Miguel, atuando, quando você coloca esse personagem na cidade, esse meio Roberto Carlos aí, apertando a mão de todo mundo, o que acontece assim? O que vem de bom, o que vem de ruim? Como é aproveitar todo mundo interagindo com você, olhando para a câmera, porque isso é muito foda, e as cenas ficaram muito fodas, engraçadas também. Valeu. Boa noite. Eu acho que eu vou falar sobre isso primeiro. Essa foi um dia que a gente gravou, Deu Andando Assim. A gente gravou tipo, por algumas horas tipo, várias horas e o material virou aqueles minutos, aquela montagem e tal. E você falou essa coisa do Roberto Carlos e tal, e muita gente também na rua me achava que eu era um cover do Roberto Carlos. Em geral, na verdade, tipo, 80% achava que era o Michael Jackson. E aí, ou achava que era tipo, realmente um cover do Michael Jackson, ou só ficava fazendo piada. Mas a gente ficou andando, mas as pessoas eram sempre simpáticas. Aí mostrava que era, a gente tá fazendo um filme, não sei o quê, babá. E aí, tipo, tem pessoas que entraram dentro do filme, que a gente conversou com elas e tal. Aí eles perguntaram, tinha pessoas que chegaram interessadas. Vocês estão fazendo um filme? Como é que é isso? É um filme de quê? É filme de crime? Não sei o quê. E aí filma eu apertando a mão do cara, falando com o tiozinho. E a gente filmou pelo centro do Rio, a gente fez um trajeto lá grande, quer dizer, sei lá, fez um trajeto do Cinelândia, Carioca e tal, filmamos essas áreas e criamos essa coisa aí do essa interação aí com o real, assim, é não só o encenado, né? E no início deu uma vergonha também de sair na rua assim, mas eu acho que depois de ter feito o Sombra e ter saído de Corpse Paint na rua, eu acho que eu perdi um pouco da vergonha de sair de terno, eu acho. Eu acho que muito do que a gente vai filmar na rua e essa ideia de filmar na rua os personagens e como eles se comunicam na rua é possibilitada pela câmera que a gente usa, né? Eu usava, que era essa câmera menorzinha. É uma camcorder de mão e tal, mas as cenas são do tripé na mão, mas de qualquer forma ela é muito leve e ela é muito maleável
Então, a movimentação com ela fica muito mais... você consegue criar uma relação com a câmera que coloca ela também numa certa casualidade, assim. Não é uma câmera que você precisa de muito tempo e muito trabalho de detalhamento para fazer a imagem que você quer, até porque ela é muito limitada, como vocês assistiram. Mas ela é limitada e justamente isso que faz ela ser capaz de fazer tanta coisa. Então, nessas cenas da rua, é onde ela é mais valorizada. E principalmente porque isso tinha muito a ver com esse filme e com a maneira como a gente ia construir as imagens nesse filme, que é uma câmera que tem um zoom muito profundo. Então, você podia filmar coisas que estavam muito longe, como se estivessem muito perto. E isso não só movimenta a estabilidade dela, deixa ela mais instável, como também cria outras formas de luz, os contornos da luz às vezes fica mais azulado, mais esverdeado, mais roxo, e toda essa variação é convidativa a esse movimento que interessa o filme, né? Então, ela era também parte dessa quebra de você ter momentos em que as imagens estão muito selecionadas e paradas e controladas, e tanto que os personagens muitas vezes nem mexem ou estão colocados num certo direcionamento que é estático e é mais sobre posicionamento do que sobre movimento, e isso entrecortado com momentos em que todo o efeito e a sensação e a ideia é através da instabilidade. Então, você variar entre ambientes controlados e ambientes não controlados, e principalmente recebendo e tomando das pessoas a imagem delas e o local que elas estão e tudo mais como uma maneira de expandir o universo de ficção do filme, quando esses personagens meio anacrônicos, meio fora do tom do resto da realidade, podem ser inseridos em situações que a gente não tem controle, e como isso expande tanto essa noção de irrealidade, quanto as coisas parecem que tomam uma densidade quase contraditória, assim, que elas são expostas como dissidências cênicas, e justamente essa transparência coloca elas inseridas num universo maior e em tecidos de imagem e de composição mais expansivos. Eu acho que a mobilidade dessa câmera faz com que é mais convidativa a variações extremas, né, de posicionamento e composição. Então, como a imagem dela é muito pobre, muitas vezes a ideia e o efeito dela também é muito baseado nessas variações de escala mais extremas. Então tem mais a ver com essa possibilidade da câmera que é mais maleável, mais casual na maneira como você pode gravar com ela, que convida essas... não sei se eu já pensei que as coisas são filmadas muito de cima ou muito de baixo, mas a ideia é sempre fazer valer essas variações de escala pelos limites pelos limites desejados da coisa mesmo, assim, tipo. Isso tem muito a ver com a própria relação que você tem com a câmera. Quando você tem uma câmera que é mais que é mais casual, assim, você tem uma relação de filmar com ela que é muito diferente de uma câmera em alta resolução, uma câmera mais pesada, em que você movimenta vários tipos de coisa para poder criar uma imagem, você modula as próprias coisas dentro da câmera, os efeitos e tal. O filme é todo feito com as imagens da câmera como elas estavam na câmera, tirando um plano ou outro. A ideia é sempre manter as imagens como elas foram gravadas. Então, o desejo é sempre fazer valer quando está rolando. Então, tipo, esse tipo de variação vem mais dessa que o Miguel comentou, né? Também de como uma coisa se constrói muito na hora imediata da gravação, assim. E é isso. Oi, tudo bem?
Opa. Queria fazer 2 comentários e acho que mais ou menos uma pergunta e vocês comentam em cima. Eu comecei pensando justamente em perguntar sobre esse processo das filmagens na rua, e você começou falando que o processo criativo você tem que limitar, né, certas coisas, e acho que veio a calhar com o que eu estava pensando, mas você falou do processo, acho que para criar o roteiro, e eu fiquei pensando sobre isso. O quanto de material que vocês tinham da rua, que vocês tiveram que você teve que selecionar, né? Que o quanto mais foi filmado e teve que selecionar, pelo que ele falou, foi uns 3 dias de gravação. E eu achei interessante que aí depois alguém comentou perguntou como foi essa interação na rua, e ele comentou que aí vocês responderam sobre essa relação desses personagens que se destacam, que são quase uns covers, assim, são uns personagens caricatos quase, e que tem que interagir com as pessoas no dia a dia delas. E eu tive a impressão que, além de construir isso, com a direção, com a atuação, você achou um personagem assim. Deu essa impressão que o cara que fuma cachimbo. Pareceu que você conseguiu achar esse personagem também, para além do que você estava tentando criar, né? Que ele tem várias dessas características exageradas. Ele tem uma estrela de Davi ali, um cara meio um roqueiro, meio tiozinho da rua. E a outra coisa que eu queria comentar vai para outro lado. Fazia muito tempo que eu não via num filme esse tipo de plano, que é uma aproximação tão grande da TV, que você quase vê o RGB, né? Que você quase vê o... E eu não sei, na verdade, se isso acontece com essas TVs mais modernas, plasma e tal. Eu não sei se era uma TV de plasma, uma TV mais antiga. Eu tenho essa dúvida mesmo. E pensando mais ainda sobre isso, tirando essa dúvida que eu queria ter, se isso é uma coisa que acontece até com as TVs mais modernas, porque é uma coisa que eu via muito em certas coisas audiovisuais de uns tempos e parou de ter. Esse negócio de aproximar tanto da TV que você vê o RGB. E aí, também comentar que parece que tem uma citação a isso justamente na piscada das 3 cores de neon ali, porque é justamente o RGB, né, da TV. E aí, se você puder comentar mais, se tem alguma relação do filme com TV ou com programa de TV, alguma coisa assim. Legal. Começando falando do que você falou antes, esse filme, acho que, sem dúvida, era o que tinha mais material de todos que a gente gravou. Acho que eram umas 10 horas assim, de material gravado no final, assim, de todas as partes. E foi montado ao longo de alguns meses, assim, que não é um processo comum, porque os outros longas que a gente fez eu montei sozinho e foram tipo em poucos dias, uns 2 dias. E esse eu montei junto com o Bruno, que produz o filme e faz o som, que a equipe do filme sou eu e o Bruno. Eu faço a câmera e o Bruno faz o som, grava algumas coisas de som direto e produz, enfim, e monta junto comigo. E atua no filme também. Esse personagem que eu gosto muito no filme, do Cachimbo, é o cara do Jogo do Bicho da minha rua. E ele é assim mesmo. E é bem impressionante, assim. Antes ele tinha um boné que era FBI. Aí depois ele botou esse que é apoio, que claramente foi ele que fez, assim, que é tipo um stencil, assim. E ele faz o joguinho e é meio seguro. E tem essa coisa, né, da estrela de Davi, que também incita a parte mais espiritual, religiosa, que também está, de alguma forma, na aglomeração de ideias e sentidos do filme. Mas falando da televisão, a gente gravou num apartamentinho que tinha essa televisão e era acho que era uma TV de plasma meio barata, assim, mas de fato é uma gravação aproximada da TV, não é uma TV antiga. E o comentário com a luz de neon do bordel, eu acho que legal que você tenha
visto dessa forma. Assim, eu não, acho que em vários momentos do filme a ideia é um pouco desmembrar as cores e as luzes dos objetos e dos personagens para que as coisas pareça que como se mostrasse a constituição delas meio essencial, assim. Então, de fato, essa luz neon que é muito básica, né, só piscando cores diferentes, eu acho que ela é repetida algumas vezes justamente para nessa ênfase que eu, enfim, de alguma forma está em outras partes do filme. Era isso. E a relação com a TV, isso é legal, é porque claro que entra aí uma gama de referenciais e essa ideia meio de um programa de crime onde os personagens fazem os mesmos procedimentos toda semana e tal. Eu acho que não faz muito parte da minha gama mental de referências os seriados policiais, mas talvez façam de outras coisas que eu gosto, assim. Então, mas com certeza teve um Zenon que atua no filme como um dos assassinos no terço final. Ele comentou uma vez que eu acho que foi um dos comentários mais legais do filme, assim, que ele ficou pensando quando ele viu o filme o que seria que seria legal pensar como seria se esse filme estivesse passando na TV e alguém começasse a assistir só a partir da parte que eles entram no carro para ir matar a família, assim, até só vendo o final do filme. E ele pensar nisso foi uma coisa que me fez pensar sobre essa coisa de ver filmes pela metade na televisão e como na televisão a gente não tem esse desejo o tempo inteiro pelo todo, a gente vai se concentrando nas partes. Então, nesse sentido, eu acho que existe uma ideia de televisão nas coisas. Eu acho que, inclusive, o Esquadrão da Morte e todo esse universo criminal também faz parte de um tanto do imaginário desses programas meio da Atena, assim. A referência tanto para o Esquadrão Sim. da Morte quanto para esse filme, assim, o filme que eu acho que me fez querer pensar nessas coisas mais intensamente foi quando eu assisti O Inspetor, do Arthur Omar, que é um curta com o Varvar, que era um delegado de polícia, e é ele filmando um dia dele. E é um filme bastante incrível, assim, que me levou a querer ficar pensando mais sobre essas coisas. E é justamente uma linguagem meio de programa televisivo e sensacionalista, criminal, mas que parece tudo totalmente encenado mesmo não sendo. Assim, é bem caricato, sendo que é uma realidade total. Assim, é o inspetor. Era um desses policiais dos anos 80 que ficou muito tempo esquecido e deu uma ressurgida, porque o Maurício Sticer lançou um livro sobre ele no ano passado, se não me engano, que até foi a primeira coisa que eu pensei, por mais que seja uma coisa mais secundária, uma referência mais secundária, porque o Roberto Carlos é muito mais claro, mas assim que eu vi o personagem dele de branco, eu pensei no Homem do Sapato Branco, não sei se você conhece, hoje eu vou falar. Tem esse cara que é um dos pioneiros do policial na TV, no SBT, eu acho, no começo dos anos 80, que fazia esse tipo de programa de policial de ir na rua ou entrevistar tipo delegado ou levar gente que está se acusando no programa dele, tipo umas coisas assim, que o nome do programa era justamente O Homem do Sapato Branco, assim. E tinha planos que filmavam ele andando de sapato na rua. E aí eu lembrei e me lembrou os planos que você filmou dele, o rosto e depois vai pro sapato, assim. Depois procura, acho que Legal. faz sentido. Isso que você falou do tiozinho lá do jogo do bicho, o tiozinho do FBI, na verdade. Eu acho que é um negócio legal de você ver, encontrar esses personagens que você vê na vida e tipo parecem personagens de filme e você poder fazer um filme, botar eles num filme sendo tipo meio não uma versão deles mesmos, assim, de tipo isso soa muito mais autêntico, eu acho, por exemplo, tipo como tem tipo vários filmes que fazem isso que me interessam e tal. E, enfim, eu acho que esse como seu comentário foi algo bem legal.
Boa noite. Comentário e também pergunta em relação a isso que ele tinha falado em relação a do Homem Branco. Me lembrou um outro cara também, caricato ali dos anos 80 ali, que era o Gil Gomes, né? Ele tinha uma voz bem mais presente e tal, mas sem ser a voz, mas assim, as coisas que ele relatava em presente, que acabou me remetendo essa ideia foi, por exemplo, quando ele estava apresentando o programa, tudo ele mostra muito cenas daquilo que é a premeditação do crime, né? Coisa que aparece lá, aquele seja um esqueminha ali simples, mas como também a ideia de como você vai premeditar, como você vai chegar, como você vai praticar, como você vai matar tudo direitinho, uma coisa muito mais detalhada, né? Por um outro lado, mais uma impressão minha, não posso corrigir se eu estiver errado. É impressão tem uma certa perspectiva de voltar a uma praxis antiga em relação à perspectiva da filmagem, em relação à perspectiva da produção ali, toda em relação à composição de ideias, até mesmo a filmografia e tudo nessa perspectiva ali de uma, até você tinha mencionado, em relação a uma coisas mais simples, mas que buscam mostrar uma questão da dimensão do cotidiano em suas esferas, ao meu ver, ontológicas, porque tem desde uma perspectiva de um problema comum ali, isso emergindo toda uma dimensão do dia a dia de pessoas que realmente nos cercam na sua perspectiva mais idiosincrática, desde um cara simples do jogo do bicho a pessoas que realmente estão ali envolvidas em algo muito mais problemático, como uma cena de um crime. Nesse quesito da pergunta, voltando em si, tem um resgate de uma prática antiga ou não necessariamente? Para um retorno mais contemporâneo. Você quer dizer praxis antiga? Você está se referindo a... O modo de produção. De cinema isso. Independente? É isso? Isso. Eu não sei se eu colocaria de uma maneira tão como uma espécie de manifesto ou princípio, mas eu acho que vem muito de uma compreensão de como você pode fazer um filme, assim. Eu acho que o horizonte de expectativas é cada vez mais baixo e os modelos de produção são cada vez mais obsoletos e caquéticos em relação às necessidades e vontades que eu percebo nas pessoas e pessoas ao meu redor que querem fazer cinema também, pessoas que fazem cinema há mais tempo. Então, hoje a discussão sobre modelos de produção no Brasil é zero. Você tem um desespero, assim, a ressaca institucional terrível, né? E todas as discussões giram em torno do mantimento dessas práticas, de como fazer filmes da mesma forma que eles já são feitos ali a partir dos anos 90, e principalmente nos anos 2000, quando as leis se tornam um pouco mais movimentadas e tal. Mas, de qualquer forma, é tudo muito, muito engessado e muito desencontrado com a vontade e o pensamento das pessoas, assim, que eu conheço e que eu converso, e dos meus amigos e pessoas que estão ao meu redor. Então, e nisso você sempre tem pessoas que tomam certas frentes e tomam, de certa forma, uma certa forma de se fazer cinema X ou Y como uma espécie de grife delas, particular, mesmo que seja uma grife precária, ou uma espécie uma ideia meio de manifesto, de totalização, mas eu acho que a coisa é muito mais objetiva e muito mais simples, assim, é mais você lidar com as ideias que você tem e você entender como você pode realizar elas da maneira que você consegue. E, na maior parte das vezes, isso não vai vir através, ou vai vir lentamente e frustradamente através de processos de produção que não dimensionam a relação das pessoas com o cinema. Então, você
tira as pessoas, muitas vezes, da faculdade, as pessoas saem da faculdade ou entram na faculdade pensando em modelos de produção e em modelos de comunhão de pessoas que querem fazer cinema, muito formulado por um mercado que não existe, não quer abrigá-los e não tem por que querer. Então é meio você lutar por uma coisa que você não quer, por uma coisa que não quer você, assim, que você não se identifica, mas que você entende que é um modelo que existe, um modelo é estabelecido. Então a ideia de você fazer filme com filmes que tenham ambições narrativas e que tenham coisas mais rocambolescas e estrombólicas, que sem essas medidas de incentivo, ou de patrocínio, ou de produção, ou de técnica, ou de tudo, todo esse maquinário esmaga muito toda a possibilidade das pessoas em pensar que não é nem do zero você pensar como fazer essas coisas. Acho que é isso que você se refere a uma volta de uma praxis antiga, mas eu acho que não interessa tanto lidar com isso como retomada de uma coisa X ou Y. Eu acho que é mais com o entendimento de várias... E isso acontece de toda forma. Tipo, as pessoas entendem o que existe na história do cinema brasileiro e como certas coisas foram realizadas ou como certas coisas foram possíveis, mas esses modelos de produção alternativos são ignorados por todo mundo, assim. E tanto que você vê que a maioria dos festivais de cinema, principalmente os principais festivais de cinema, ou os modelos de edital e de pontuação em edital, todas essas coisas, tudo isso envolve gente que tem que ou se envolver ou já ter uma bagagem de produção e de maquinário e de portfólio e de tudo. Então, tudo voltado para que filmes não sejam feitos. Então, você tem um modelo de produção de cinema que é, de maneira obsoleta, caro, que é desencontrado com o que parece ser as novas movimentações de todo mundo ter acesso... a maioria das pessoas terem acesso a algum tipo de registro de câmera de celular ou de câmeras de fita baratas, ou como as coisas estão muito mais horizontalizadas do que eram, de uma maneira em que o resto não acompanha a velocidade dessas mudanças. Então, essa disparidade de modelos de imagem, de gravação de imagem, não é comunicada e não ajuda a repensar esses modelos de produção caquéticos. Então, você tem um modelo de produção maquinário e um universo mercadológico que atua ativamente para que menos filmes sejam feitos. E enquanto você ensina, repassa e incentiva ideais de produção e modelos de pensamento de produção que mantém essa inércia. Então, eu acho que o que parece é que deve haver algum tipo de mudança mais radical no diálogo das pessoas e na apresentação direta e mais sincera e real das possibilidades materiais de cinema e o que isso significa, o que isso pode gerar, que não seja você querer achar que o seu filme tem que ser feito através de determinado dinheiro, de determinada equipe, de determinada forma, passando por determinadas etapas, determinados processos, para ser feito para determinados festivais, para passar em determinados circuitos. E todas essas pré-determinações que são muito assassinas e que não dialogam com o que parece que é a ideia geral, né? Que é fazer com que mais pessoas possam fazer cinema e que o cinema chegue a mais pessoas e que existe uma maior profusão de ideias e invenções. Então é mais deixar uma coisa ecumênica. Eu acho que eu não sei direito o que você quer dizer com isso, desculpa. Bem ampla ali para todo mundo. Sim, mas no sentido de que lidar com a realidade material de produção de cinema não me parece ser, pelo que eu percebo das pessoas que estão
com quem se dialoga sobre isso, não parece ser cabível. Parece que os modelos de produção de cinema, de distribuição e de feitura de cinema não estão na mesma velocidade das mudanças e dessa profusão de meios de captação de imagem e de disseminação de cinema. Mas, tipo, essa coisa de, tipo... É porque você tá falando de filmes com... o João falou de sair de faculdade e, tipo, formar... Eu nunca tô em um filme grande, assim, ou qualquer coisa assim, como... a gente tá imaginando, mas, tipo, sair de faculdade e ter, tipo, uma grande equipe com dinheiro, editais, não sei o quê. Quando... Tipo, óbvio que isso é importante para ser feito filmes que não poderiam ser feitos dessa forma, mas também se esquece das outras formas de produção, e você falou de remeter a uma certa época, que obviamente, quer dizer, obviamente, provavelmente é o cinema marginal, que era essa época que as pessoas faziam filme sem dinheiro, sem roteiro, às vezes, com improvisação, com os mesmos atores, às vezes equipe pequena. Mas isso é algo que existe em tipo, muitos lugares, em, tipo, sei lá, cinema de Super 8, de filmes 16mm, sei lá, filmes que pessoas que têm vontade de fazer cinema e fazem e não precisam ter, sei lá, milhões de reais para fazer e é meio que isso. E hoje em dia é algo muito, como ele falou, horizontalizado. Está mais fácil possível, mas ainda mesmo assim parece que não é tão feito e ainda mais em festivais e coisas assim. Parece que dificultam essas coisas também. Eu acho que isso é o meu entendimento de alguma dessas questões assim. Sobre isso que vocês falaram há alguns meses atrás, o Felipe Furtado veio aqui para falar sobre o Falsa Loura e ele falou muito como o Carlos Reichenbach, no final da vida, parou de fazer filmes que não demandassem uma verba de edital, porque ele já fazia o filme pensando no edital, e eu acho que isso é bem sintomático assim do momento que a gente vive, que a gente entende o edital não só como um possibilitador do filme, mas também como uma certa crava. Então, se eu não tenho edital, eu não vou fazer porque não passa filme que não tem um valor de produção em festivais, etc. E eu acho que esse gesto que vocês fazem, outras pequenas produtoras fazem também, de fazer histórias que talvez demandassem um edital, mas fazer a partir do que dá, é muito, muito interessante. Tem uma fala que o Godard falou naquela conferência que ele deu em Montreal sobre as histórias do cinema, que ele fala que em Acossado ele aprendeu que só se faz o filme que dá, e ele aprendeu a querer o filme que dá para fazer. E eu acho que isso é uma coisa que não se aprende em escolas de cinema. A gente aprende a esperar o edital. Na indústria. Principalmente. Não, isso só para falar um pouquinho disso, comentar isso, porque esse problema justamente é essa frustração, assim, e a produção de baixo orçamento, que existe de várias formas, sempre vai existir de vários jeitos e por vários interesses diferentes, mas não pensar ela como uma degradação ou um espelho feio de uma produção com alto investimento, e sim como uma possibilidade de cinema completamente diferente, que tem suas próprias regras e suas próprias técnicas, e que em si faz valer as lacunas como positivamente, assim, a falta é sentida como o prazer da coisa, assim. Sim. Eu acho que a gente vai se encaminhar agora para uma última pergunta. Só. Oi, João, tudo bem? Eu não sei nem se é propriamente uma pergunta. Eu queria te parabenizar, na verdade, porque parece que eu assisti um filme feito com prazer, sabe? No prazer e com prazer, porque
Não sei, a impressão que eu tenho vendo boa parte do cinema brasileiro contemporâneo é que não são filmes feitos com muito prazer. Talvez pela dificuldade de financiamento, como você mesmo levantou, as travas dos editais, tornem o processo muito burocrático e os filmes, muitas vezes, muito impessoais. Eu sinto isso, é uma sensação minha. Não sei se é compartilhada. Mas, vendo o seu filme, eu tive um pouco essa impressão, talvez pelo suporte ser muito modesto, e o filme ele consegue se aproximar mais da vida, né? Tipo, os seus amigos, parece que é um filme feito entre amigos, para amigos, enfim, e vocês estão ali na rua e vocês conhecem as pessoas. Tem uma coisa de movimento de vida no filme que é difícil de ver, que no fim do filme, assim, é quase como se a gente tivesse vontade de sair, levantar, pegar a câmera e a gente mesmo fazer, criar nossas próprias coisas, nossas próprias ideias. Então é quase como se o seu filme também mostrasse, pela própria forma dele, uma outra possibilidade de fazer cinema, de certa forma, que meio que é um pouco esquecida quando a gente fica nessa pressão de profissionalização, né? Quando a gente tem essa pressão. Foi isso que eu senti vendo seu filme, então eu queria te parabenizar por isso. Acho que é mais ou menos isso, não sei se você tem muito... Não, é interessante a palavra profissionalização, ela é tensa, ela tensiona esse problema bastante, assim, até porque se você for ver e lidar com pessoas que estão trabalhando profissionalmente com o cinema e na profissionalização do cinema, você entende que, na verdade, essa profissionalização é muito precária, uma profissionalização da informalidade absoluta, assim, do escoamento de capacitação e de trabalho. E o problema é esse mesmo, né? E são discussões de trabalho e de economia, mas que... E aí, nisso parece que falar de cinema com isso é como se você excluísse a realidade material dessas coisas, não como se a realidade material dessas coisas fosse o próprio cinema. Então, acho que vale a inversão do pensamento. Então é isso, gente. Muito obrigada.